O Flamengo se movimentou bastante no mercado da bola nesse meio de ano e trouxe 4 reforços: Alexandro, Michael, Carlos Alcaraz e Gonçalo Plata. Que tipo de impactos técnicos e táticos esses 4 jogadores vão trazer para a equipe rubro-negra? É isso que vamos abordar no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, eu quero fazer aquele pedido para vocês do like, que é muito importante para a gente que produz conteúdo na internet, especialmente no YouTube. Deixa o like aí no vídeo para a gente poder crescer o trabalho e engajar mais. A inscrição também é muito importante. Faça a sua inscrição no canal falando de tática e também quero dizer para vocês que esse vídeo tem o apoio do Laboratório do Futebol. O LabFut é a maior e melhor escola de análise de desempenho do Brasil. E quero dizer também que o curso Explorando o Jogo está na promoção, não perde. É só para você que está aqui no canal falando de tática, tem como você parcelar, vale muito a pena. O que é o curso Explorando o Jogo? É um curso introdutório da análise de desempenho. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre a análise, como analisar jogadores individualmente, como analisar times, as fases do jogo, os submomentos, primeira fase de construção, a transição, os princípios de cada um desses submomentos, e vão também aprender a analisar jogos, né? Então, é muito legal. Foi a minha porta de entrada na análise, foi aí que eu comecei, então recomendo demais, não perde tempo, garanta o seu curso Explorando o Jogo. Aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado você encontra o link para adquirir o seu curso Explorando o Jogo. Não perde tempo. Galera, seguinte, vamos falar agora sobre esses reforços, né? Tá na hora do rubro-negro parar um pouquinho de remoer esse momento ruim, parar um pouquinho de remoer essa derrota para o Corinthians também, já passou, tá na hora de olhar um pouquinho para frente e tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio. Vamos fazer esse exercício hoje? Vamos olhar aqui para que impactos táticos e técnicos que esses caras vão trazer. Vamos falar um pouquinho sobre isso, quais são as opções que o técnico Tite vai ter de escalações e até de mudanças eventuais de estratégia, né? De mudança de esquema tático. Vamos nessa então. Antes da janela de transferência, o que o Flamengo tinha em termos de elenco? Tá? Tô colocando aqui os caras que jogam com mais frequência, tá? Não tô colocando a garotada que eventualmente é até relacionada, mas que acaba não jogando de fato. Então não tô colocando aqui o terceiro goleiro, o Diogo Alves, não tô colocando, por exemplo, o Cleiton, né, que o Tite chama de Bahia, tô colocando os caras que jogam com mais frequência, tá? Então, o Flamengo tem o Rossi e o Matheus Cunha, antes da janela, né? Lembrando que antes da janela, Varela e Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas e Vinha, Pulgar, Alan, o De La Cruz, que em tese seria o único cara que não teria reserva imediata, mas a gente sabe que o Gerson pode fazer muito bem essa função. Aí você tem o Gerson e o Luiz Araújo aqui mais pelo lado direito, o Arrascaeta e o Lohan, Cebolinha e Bruno Henrique, e lá no comando do ataque, Pedro, Carlinhos e o Gabigol. E aí o Flamengo teve as contusões muito importantes, né? Do Vinha e do Cebolinha, se movimentou no mercado e trouxe as reposições com o Alexandro e com o Michael. Então essas foram as reposições diretas dos atletas que se contundiram e o Flamengo percebeu que tinha essa lacuna e foi correr atrás de substituir. E ainda vieram também o Alcaraz e também o Gonçalo Plata. Agora a gente está vendo já o elenco completo. Em amarelo, as contratações, os reforços. E em azul, a gente está botando aqui agora alguns nomes repetidos, executando funções secundárias, que não seriam as funções prioritárias desses caras, né? Agora, colocando secundárias muito entre aspas, tá? A gente sabe que alguns desses caras aí executam mais de uma função com muita tranquilidade, com muita desenvoltura, tá? Então a gente está vendo, por exemplo, o Davi Luiz, que pode jogar dos dois lados da zaga. A gente está vendo o Fabrício Bruno, que também pode jogar dos dois lados da zaga. O Léo Ortiz também. O Léo Pereira, que pode fazer a função de lateral esquerdo, caso precise. A gente está vendo o Gerson, que prioritariamente pode jogar mais aberto, mas também pode fazer segundo homem de meio campo muito tranquilamente, faz muito bem. A gente está vendo o Luiz Araújo, que também pode jogar pelo lado esquerdo, assim como pelo lado direito também. A gente está vendo aqui algumas posições em azul. O Ortiz também que pode fazer o volante. O De La Cruz podendo fazer esse substituto do Arrasca, assim como o Alcaraz, assim como o Gerson. A gente está vendo o Bruno Henrique ali também, como eventual substituto do Pedro no comando do ataque. E o Michael podendo fazer as duas pontas. Então, o Flamengo tem alguns caras que vão executar mais de uma função. Isso é muito importante. Agora, eu vou falar aqui de um possível time titular, tá? Se você não concorda com esse time titular, não tem problema, tá? Eu estou aqui fazendo um exercício
de projeção, pode haver uma mudança ou outra. Eu acho que pelo que tem rendido ultimamente, e para o meu gosto particular também, esse seria o time titular do Flamengo, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar de la Cruz, Gerson Rascaeta, Luiz Araújo lá pelo lado esquerdo, sim. Hoje não dá para barrar o Luiz Araújo, eu acho que ele pode dar uma amplitude interessante lá para aquele lado esquerdo, com o Alexandre trabalhando mais por dentro, e obviamente o Pedro no comando do ataque. E aí o time reserva seria, em tese, né, esse time aqui. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan Alcaraz, Gonçalo Plata, Lohan, Bruno Henrique ou Michael, aí vai do gosto de cada um, Carlinhos ou Gabi também vai do gosto de cada um, tá? E aqui, gente, só para falar duas coisas importantes, né? Todo mundo vai jogar. Tite espera-se que ele rode esse elenco, que foi algo que ele não conseguiu fazer muito bem nos últimos tempos. Então, o Ayrton Lucas deve jogar bastante, a gente deve ver o Fabrício Bruno jogando bastante, até pensando um pouco com a cabeça do Tite. A gente vai ver o Alcaraz entrando bastante no time, ou como segundo homem, ou mais adiantado. A gente vai ver o Wesley jogando bastante também, porque é um atleta que o Tite confia. A gente vai ver esses caras jogando com muita frequência, né? Então, só para a gente estabelecer aqui um time em tese titular, tá? E se você não concorda também, pode colocar nos comentários aí qual time que você prefere, é só você discordar de mim com respeito e com educação. Você me chamar de maluco porque eu penso diferente de você. Vamos seguir. Bom, primeiro, opção do time sem o De La Cruz. Dá para pensar no Alcaraz jogando nessa função sem o De La Cruz, que a gente sabe que é um jogador que já está no limite físico, a gente espera que ele possa se recondicionar aí durante essa data FIFA, possa aguentar essa reta final, porque ele é muito importante para o time. Ah, Rafa, o Alcaraz não é volante. Gente, o Alcaraz não é primeiro volante. Ele não vai jogar de 5, mas de 8, como um segundo homem, como um segundo volante que vai apoiar bastante, que vai ser um segundo volante ofensivo. Sim, ele pode jogar, ele foi escalado assim muitas vezes na carreira dele, tá? No Racing, no Southampton, jogava também na Juventus, por exemplo, com os esquema de 3 zagueiros, e aí tinham 3 homens, e ele era um dos 2 que avançava um pouquinho mais. Então, assim, não existe isso que ele só faz do 10, de que ele só joga na função do Arrascaeta. Não existe, tá? Então, assim, o Alcaraz pode fazer essa função aí. E aí, se ele vai ser um volante um pouco mais ofensivo, tem que ter cobertura do Alexandre, do próprio Luiz Araújo, às vezes fazendo um balanço, mantendo uma posição mais recuada quando ele for avançar. É só gerar esse tipo de mecanismo, não tem muito mistério. Mas num cenário sem De La Cruz, seria uma opção aqui do Gerson fazer o papel do De La Cruz. Você ter o Gonçalo Plata entrando na vaga do Gerson. O Flamengo aí teria 2 pontas mais de força, um de pé aberto, um de pé natural, canhoto pelo lado esquerdo, Luiz Araújo, um de pé trocado, que seria o Gonçalo Plata. Agora, mais um cenário sem o De La Cruz, que seria a entrada do Bruno Henrique, o Gerson se mantendo ali como esse homem mais no corredor central, como esse volante, e o Luiz Araújo vindo trabalhar aqui do lado direito, pontas de pé trocado, 2 pontas, né? Pontas de mais força e nenhum ponta de mais construção, como é, por exemplo, o Gerson. Pensando agora no time sem o Gerson, tá? Como é que seria um Flamengo sem o Gerson? Você teria o Gonçalo Plata entrando na vaga dele, seria uma troca ali de posições, mas com funções diferentes, com formas de interpretar essa função muito diferentes. O Gerson muito mais construtor, trabalhando mais por dentro, se associando, e o Plata mais de força. Tem também a opção, não tendo o Gerson disponível, de você colocar o Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo e trazer o Luiz Araújo aqui para esse lado direito. Tem também a opção de você colocar o Michael lá pelo lado esquerdo, mantendo o Luiz Araújo pelo lado direito. E tem também a opção de trocar o Luiz Araújo com o Michael. Você teria 2 pontas de pé aberto, você teria profundidade com os pontas, com os laterais trabalhando um pouquinho mais por dentro. Seria uma dinâmica diferente, uma forma diferente de entrar em último terço. Traria aí algumas opções bem legais aí para o Flamengo também. E sem o Arrascaeta, o que o Flamengo pode fazer? Para mim, colocar o Alcaraz. O Alcaraz pode trabalhar, sim, na função do Arrascaeta, trabalha bem entre linhas, gira e joga, conduz, acha passe. Hoje, o reserva ideal para o Arrascaeta no elenco do Flamengo é o Alcaraz. Na ausência do Luiz Araújo, o que o Flamengo pode fazer? Vamos olhar aqui no campinho. Simplesmente colocar o Bruno Henrique e aí ter pontas de pé trocado, Bruno Henrique e Gerson, cada um com a sua função, cada um com a sua característica também, cada um interpretando essa função de uma forma. Dá para também colocar o Michael, aí vai do encaixe com o adversário, vai de quem está jogando melhor, de quem está numa fase melhor, vai da escolha do Tite também. Você também pode ter assim, o Luiz Araújo, o Gerson indo para o lado esquerdo, com o Gonçalo Plata entrando na equipe, um cara que deve entrar bastante. Então também uma opção bastante interessante. O Gerson trabalhando lá para esse lado esquerdo como ponta construtor, mas de pé aberto. Também tem a possibilidade do Flamengo usar, sem o Luiz Araújo, o Gerson também pelo lado esquerdo, com o Michael do lado direito,
Que aí, de novo, você vai ter dois caras de pé aberto, dando mais profundidade. O Michael mais de 1 para 1, mais de força, mais de trabalhar o jogo de linha de fundo. O Gerson trabalhando um pouquinho mais por dentro, mas também podendo usar esse 1 para 1 dele, também podendo ser um cara muito interessante por aquele lado esquerdo, com o pé canhoto também. Vamos ver agora uma opção do Flamengo sem De La Cruz e sem Arrascaeta. A gente sabe que esses são dois jogadores que têm alguns problemas físicos, né? O Arrascaeta com problemas crônicos aí, musculares, tem o pubis, enfim. O De La Cruz também tem esse problema crônico no joelho, é um jogador que não está acostumado a jogar tantas partidas, está sofrendo com esse calendário pesado aqui do Brasil, então é um cenário bem possível. O Flamengo, inclusive, jogou contra o Corinthians sem esses dois jogadores, né? Então, dá para pensar no Flamengo sem De La Cruz, sem Arrascaeta, com Alcaraz e com Gonçalo Plata. Essa seria uma opção já de dois caras novos que estão chegando aí no elenco, entrando na vaga dos dois uruguaios. E aí a gente já está vendo aí, inclusive, o Flamengo num outro esquema, num 4-3-3. É um esquema que o Tite gosta, pode trabalhar sim. O Alcaraz e o Gerson atuam muito bem nessa função de um camisa 8, nem um 10 e também não um 5, né? Um tripé de meio com dois caras que têm mais liberdade para avançar. Então, pode ser uma formação bastante interessante que pode potencializar muito o futebol desses dois jogadores. Entraria na vaga do De La Cruz o Alcaraz, entraria na vaga do Arrascaeta e do Gonçalo Plata, mas aí o time mudaria de esquema, ficaria sem um 10 de ofício, com o Gerson e o Alcaraz sendo esses caras mais por dentro, esses caras que vão articular muito o jogo, e os pontas trabalhando mais por fora. Também tem um outro cenário sem De La Cruz e sem Arrascaeta, que é o Michael e não o Gonçalo Plata. O Michael entrando na ponta direita, também naquele cenário que eu já mostrei, de dois pontas de pé aberto, dando profundidade, os laterais construindo mais por dentro. Também é uma variação interessante que o Tite pode usar. Outro cenário sem De La Cruz e sem Arrascaeta. Entrada do Bruno Henrique, trabalhando pelo lado esquerdo, e o Luiz Araújo vindo aqui trabalhar pelo lado direito. Dois pontas de pé trocado. Também é uma opção que o Tite pode usar. Ainda pensando num cenário sem De La Cruz e sem Arrascaeta, o Michael pode ser esse cara entrando pelo lado esquerdo. E aí, de novo, né? Vai de quem está jogando melhor, de quem está treinando melhor, da preferência do Tite. De repente tem um encaixe melhor para o Michael, ou um encaixe melhor para o Bruno Henrique, se precisar mais de duelo aéreo. Então, vai muito também do que o Tite vai imaginar para cada partida, né? Agora a gente vai ver um cenário sem Gerson e sem Arrascaeta. E é importante falar também, né? A gente está pensando aqui na possibilidade dos jogadores serem poupados também. Atuaram muitas vezes seguidas, precisam ser poupados. Vai que o Tite precisa poupar esses dois caras juntos. Então, vamos pensar nesse cenário aqui também, né? Assim como eu já mostrei, sem De La Cruz e sem o Arrascaeta. De novo, o tripé de meio. Alcaraz e De La Cruz também trabalham muito bem nesse tripé, como dois caras mais avançados. Estão trabalhando aí com mais liberdade. Esse tripé de meio é um esquema que pode funcionar muito bem, tanto para De La Cruz, quanto para Alcaraz, quanto para Gerson, tá? Então, na ausência do Arrascaeta, pode ser muito interessante ter esse tripé, esse 4-3-3. E aí você poderia colocar o Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo e o Gonçalo Plata pelo lado direito. Você também pode colocar Michael pelo lado esquerdo e Luiz Araújo pelo lado direito. Uma troca aí 100% dos pontas, né? O que mais que você pode fazer nesse cenário sem Gerson e sem Arrascaeta? Bruno Henrique entrando do lado esquerdo e Luiz Araújo do lado direito. Então, você vê que o Flamengo tem muitas opções pelas pontas agora, e isso pode dar opções para o Flamengo de variações muito interessantes. Um ponta construtor e um ponta mais de profundidade, ou dois pontos de profundidade, os pontos com pé natural. Tem bastante opção aí para o Tite pelos lados do campo. E agora, pensando no Flamengo na data FIFA, pensando que todos os jogadores do Flamengo selecionáveis estariam ausentes, incluindo Gerson, Pedro, todos os uruguaios e também o Pulgar. Ainda não estou pensando, nesse primeiro momento aqui, agora, nesse campinho que vocês estão vendo, no Gonçalo Plata. Ele já foi convocado bastante vezes, mas ele ficou fora da Copa América recentemente. Então, estou imaginando agora, nesse primeiro campinho aqui, ele jogando. Qual seria o time? Rossi, Wesley, porque o Varela estaria servindo a seleção uruguaia, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Não imagino o Dorival convocando o Alexandre, embora ele tenha histórico pela seleção, até pela idade. Alan e Alcaraz, Michael, Luiz Araújo por dentro, como esse 10, Gonçalo Plata e o Bruno Henrique, que para mim hoje é a melhor opção para o comando do ataque. E aí, agora sim, pensando num cenário sem o Gonçalo Plata, eu colocaria o Alcaraz como esse 10 mais avançado, ele pode fazer muito bem essa função. Você teria o Davi Luiz como zagueiro e o Léo Ortiz trabalhando como volante. Então teria também essa possível variação aí, que pode ser interessante também e pode dar frutos, né? O time consegue jogar um futebol efetivo, eficiente, também com essa formação. E aí, o que você achou dessas variações? Você acha que o Flamengo está com o elenco recheado agora? Está satisfeito com o que vem por aí? Acha que o Flamengo pode retomar os eixos nessa reta final de temporada? Eu acho que sim. Eu acho que agora com o elenco mais recheado, com essa data FIFA que dá um descanso aí
os jogadores podem se recondicionar, os lesionados vão voltando aos poucos também. Então, acho que o Flamengo pode retomar o eixo, embora a gente tenha visto um cenário preocupante em termos defensivos recentemente aqui no canal, mas dá para, com um time um pouquinho mais condicionado e com jogadores um pouquinho mais frescos, tentar inclusive voltar a marcar alto para ser um time dominante. E tem muita variação aí, tem muita escolha para o Tite fazer, então a gente espera que ele possa fazer as melhores escolhas, possa usar todo mundo da melhor forma possível, possa eventualmente variar esse esquema, usando inclusive esse tripé de meio, que a mim me agrada muito. Quero ler vocês nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, aproveita a promoção do Laboratório do Futebol, do curso Explorando o Jogo, vale muito a pena. Até o próximo vídeo. Aquele abraço, eu fui!